Você mesmo que está vendo esse vídeo, que é meu amigo, um conhecido, você não sabia dessa história. Eu não contava para ninguém. Ninguém sabe disso. Ninguém tem a mínima noção. Porque eu não passava isso para ninguém. Não deixava transparecer. Muitas pessoas encontravam meu pai em show, na bebê, em pagode. E aí não encontrava minha mãe, eu não estava lá e me perguntavam. Aí eu desconversava, porque não queria contar o que estava acontecendo. Eu poderia ter ficado aí no mundão, sem estudar direito, sem fazer nada, porque eu já não tinha casa para morar, meu pai já não trabalhava, a minha mãe era dona de casa, porque meu pai falou que ela deveria cuidar dos filhos, então ela foi até proibida de trabalhar. E eu seria mais um aí que eu não sei qual seria o meu fim. Antes mesmo do meu nascimento, eu tive conhecimento de que o relacionamento dos meus pais ele era um relacionamento conturbado, um relacionamento onde acontecia muita falta de respeito, muitas brigas, e isso, mesmo depois do meu nascimento, não foi motivo para nenhum tipo de pausa. Isso continuou acontecendo, seja em Minas, seja em Goiás, seja em Brasília também. E isso não aconteceu só comigo, né? Depois do meu nascimento, depois de um certo tempo, teve o meu irmão nasceu também e vivenciou todo esse relacionamento abusivo. Meu pai não respeitava a minha mãe ela não ficava calada, ela tentava se impor também, eu percebia isso, mas uma força de uma mulher com a força de um homem, o homem, a grande maioria das vezes, ele acaba vencendo. Como é que eu posso dizer isso? Trouxe assim muitas tristezas, muitos problemas, mas de pouco a pouco a gente foi crescendo, foi conhecendo outras pessoas, foi tentando deixar essa história um pouco de lado, porque senão você não consegue viver. Todo dia você acorda com a tristeza, final de semana acontece alguma coisa. O meu irmão, ele vivenciou bastante também, mas ele mudou para Minas, então ele ficou um certo tempo sem ver o que estava acontecendo, sem ver as coisas que meu pai estava fazendo dentro de casa. O meu pai, antigamente, eu tenho um apreço por ele, porque ele foi um cara muito batalhador, mas isso não isenta ele das coisas que ele fazia de errado dentro de casa, com a minha mãe e consequentemente comigo e depois com meu irmão. Meu pai, ele jovem, ele vendia queijo, depois virou engraxate, depois ele virou gerente do Banco Itaú, veio para Brasília, virou corretor de imóveis, e um corretor muito grande aqui, vendia muito, um cara muito bom, sabia fazer aquilo que ele se propôs, mas ele acabou conhecendo pessoas erradas aqui e aí foi para outro mundo, um mundo que ele já era violento, falava coisas erradas dentro de casa, e aí veio uma situação de que a gente descobriu que ele estava envolvido com drogas. Então isso foi assim um baque, porque eu pedia socorro para a família dele, para os irmãos, um ou outro conversava comigo, mas não acreditava tanto assim, e eu falava que estava acontecendo, o que estava acontecendo. Eles já haviam tido uma certa experiência da violência em si, mas não do uso de drogas, e álcool era corriqueiro. E aí eu pedi socorro, eles vieram para Brasília, mas nada adiantou. Depois de um certo tempo, uma tia, irmã do meu pai, ela me ajudou e ele acabou sendo internado em Minas, mas ele saiu, então não adiantou muita coisa. Antes mesmo dele ser internado, eu estava numa celeuma, num pensamento: o que eu posso fazer para tentar ajudar? Porque eu estava com medo, porque eu tinha que estudar, tinha que trabalhar para pagar a faculdade,
tinha 2 estágios. E aí a minha mãe ficava em casa, meu pai já não estava mais trabalhando, então estava só gastando dinheiro que ele acumulou num certo tempo, gastando e não estava entrando mais nada. E aí violências, até comigo mesmo. E eu não deixava, por óbvio, ele encostar a mão na minha mãe. Eu defendia quando eu conseguia defender. O meu irmão também, quando ele morava aqui. Mas chegou num certo momento que eu estava morando na mesma casa com meu pai e minha mãe ainda. E eu falei pra ela que ela tinha que ir voltar pra casa dos meus avós, porque eu temia alguma coisa que poderia acontecer com ela. Eu não sabia o que meu pai era capaz, porque eu não estava mais conhecendo meu pai. Porque antes, mesmo que ele era violento, ele parava um certo momento. Mas depois das drogas, eu acho que piorou tudo. Então não tem como, você não sabe o que a pessoa faz, o que ela é capaz de fazer. Eu continuei vivendo com meu pai lá na casa. Até que não deu mais, não teve jeito, porque eu dormindo de madrugada, chegava gente dentro de casa e batia no quarto, coisas minhas sumiram, e aí eu decidi sair. Tive que viver na casa inicialmente de uma ex-namorada, depois na casa do primo dela, depois do tio dela, depois na casa de um grande amigo meu em Brasília, e depois na casa de um outro amigo meu, e aí por fim numa república. Eu já estava perto de formar, e aí com os 2 estágios já estava começando a ganhar algum valor, porque estava captando algumas ações em parceria com algumas pessoas. Aí eu consegui sair dessa república também. Hoje o meu pai, ele está em Minas, mora na casa dele. Essa situação hoje, ele foi internado pela 2ª vez, ficou 1 ano, e eu acho que hoje ele está melhor. Eu já perdoei de tudo que ele fez, mas mesmo assim hoje ele ainda é uma pessoa muito difícil. O nosso relacionamento não é um relacionamento 100%, tem lá suas dificuldades, apesar de toda essa história ser uma história muito, muito triste, muito, na verdade, corriqueira em muitas famílias do Brasil. Eu decidi contar a minha história para ajudar você que está assistindo esse vídeo. A minha intenção é realmente utilizar a minha história para te ajudar. E apesar de tudo que o meu pai fez comigo, com a minha mãe, com meu irmão, o que minha mãe fez com a gente também, porque na realidade o relacionamento abusivo era no âmbito familiar dos dois, e não só do meu pai. Eu tenho assim, um apreço muito grande pelo meu pai, porque ele foi um cara muito batalhador, e eu tenho isso comigo. Apesar de tudo que ele fez, ele foi um cara batalhador, e eu poderia muito bem ter ficado triste, depressivo, só que eu, na verdade, utilizei esse problema, essa situação negativa, com impulso. Eu fui realmente no fundo do poço, tive que morar em casa de 5 pessoas, mas eu decidi sair do fundo do poço, porque só você pode decidir isso. O Narden hoje, com a minha própria família, meu filho e minha esposa, é um Narden completamente diferente do Narden que viveu aquilo no passado, essa história que eu acabei de contar para vocês. Hoje eu não abro mão de brincar com meu filho, vou na quadra, vou no parquinho com ele. A minha esposa também é preciosa, ela me deu o meu maior presente, meu filho. Todo relacionamento tem lá as suas brigas, suas discussões, faz parte, porque nada é perfeito, nenhum casamento é perfeito, mas hoje eu sinto confortável em dizer que eu estou feliz com a minha vida, estou feliz com a minha família, e estou feliz com tudo que está acontecendo, e acredito que tem muita coisa boa para acontecer ainda. Meu nome é Narden Souza Porto, sou advogado,
E por conta dessa história que você acabou de assistir, decidi focar a minha área de atuação relacionada ao estelionato sentimental, relacionamentos abusivos e direito de família. Eu estou aqui para te provar que sim, existe vida após um relacionamento abusivo.